Olá pessoal, aqui é o professor Gemerson. Primeiramente queria desejar um bom feriado a todos. Eu sei que está todo mundo aí curtindo os seus feriados. Não vou desejar bom carnaval, porque eu não gosto do carnaval, mas eu desejo um bom feriado a todos. Tranquilo? Essa aula é a aula de revisão para algumas turmas que não foi possível acompanhar ou dar tempo para passar essa revisão. E aí eu tô aqui em pleno sábado, no sábado do Galo à tarde, me disponibilizando para passar essa revisão para vocês. São aqueles tópicos principais. De qualquer forma, foi passado para vocês um questionário com 40 questões, onde vocês vão responder em grupo de 5 pessoas, valendo 1 ponto, tá? Então a prova vai valer 10, normal. E para quem precisar, assim como foi no primeiro trabalho do PECT 3, para quem precisar de mais algum ponto, esse questionário vai valer 1 ponto e serve também como revisão para vocês, tá bom? Resolvendo em grupo de 5 pessoas, claro, só vai receber o ponto aquelas pessoas que estiverem o nome junto ao trabalho, o lance da meritocracia, né? Isso eu não vou dar o ponto para quem não fez, tranquilo? Então, está lá no Clube Nassau, um questionário com 40 questões, abordando o assunto que foi passado para vocês, modelo OSI, TCP/IP e endereçamento IP, tranquilo? Então, vamos dar início à nossa revisão. Eu vou falar para vocês o que diz respeito a endereçamento IP primeiro, como restaram algumas dúvidas na última aula. A gente vai tentar resumir para vocês o que foi passado nos últimos assuntos, tranquilo? Então vamos lá. Aqui nesse slide nós podemos ver que a gente pode, como vocês lembram, nós temos um endereço IP, e onde esse endereço IP tem 32 bits, certo? Nos quais, desses 32 bits, alguns bits podem ser reservados para rede e outros bits podem ser reservados para host, certo? Então, quando a gente tem um endereço IP, eles podem ser definidos por padrão em algumas classes, que seria classe A, e vai. No primeiro octeto, nós podemos definir classe A, que vai de 0 até 127 no primeiro octeto. Ou seja, se eu te dou um IP lá 10.10.10.10, no primeiro octeto, esse 10 estaria entre 0, que é esse 0 aqui, ó, e 127 no primeiro octeto. Então nós teríamos um endereço de classe A. Lembra que eu falei para vocês que o mínimo seria 0 no primeiro octeto e o máximo seria 255 em cada um dos octetos? Então perceba, nesse primeiro octeto aqui, ó, onde tem 127, foi definido que até o 127 é classe A, tranquilo? Então 127.255.255.254, aqui nós teremos o último endereço IP válido para a classe A. Tendo em vista que esse 127.255.255.255 é o endereço reservado para o broadcast, tá? Mas faz parte do contexto classe A. Então, se eu te der um IP lá na prova que corresponda entre esse escopo, entre 0 e 127 no primeiro octeto, você já vai identificar que seria classe A, tranquilo? Da mesma forma, o classe B. Aqui, ó, classe B começa no primeiro octeto de 128 até 191.
Isso no primeiro octeto. Veja que nos outros octetos, ó, ele continua a variação, que poderia ser qualquer valor aqui. Entre 0 e 255 no segundo octeto, entre 0 e 255 no terceiro octeto, e entre 0 e 255 no quarto octeto. E ainda na classe C, nós teríamos, ó, voltando à classe B, de 128 até 191, no primeiro octeto, é definido a porção para a classe B, certo? Já a classe C, ele parte de 192 no primeiro octeto até 223, ok? Então, no primeiro octeto é definido as três primeiras classes, classe A, classe B e classe C. Lembra lá que eu falei que cada octeto tem 8 bits. Então, na classe A, o bit mais significativo é o primeiro bit da esquerda para a direita, ou seja, esse bit vai ficar zerado, que nos possibilita aqui mais 7 bits restantes. Lembra? Se esse valeria 128, o próximo vale 164, e o próximo 32, 16, 8, 4, 2 e 1, certo? Se todos esses à direita aqui estivessem ativos, nós teríamos quanto? 127, concorda? Lembra? Então, na classe A, o bit mais significativo ele fica como 0, e o restante pode variar entre qualquer coisa, que daria no máximo 127. Da mesma forma, a classe B, os bits mais significativos, dos 8 aqui, os bits mais significativos seriam 128, perdão, seria 128 aqui, no primeiro bit, ou seja, o primeiro bit vai estar como 1, da esquerda para a direita, e o segundo bit que representa o 64, ele vai estar desativado. Ou seja, o restante dos outros bits podem ser qualquer variação, que vai dar justamente no máximo 191. Eu falei isso em sala de aula para vocês. E, da mesma forma, a classe C, os bits mais significativos seriam 128, que representa esse cara aqui, mais esse cara aqui, 64, que de cara já dá 192. Porém, o terceiro bit aqui, ó, que seria o 32, não vai ficar ativo. Porque se eu ativar os três aqui como 1 na classe C, eu já vou ter de cara quanto? Esse valor aqui, ó, 224. E 224 pertence a outra classe, que é multicast. Tranquilo? Então, classe C, os bits mais significativos são esses três aqui, ó. 1, 0. E o restante poderia ser qualquer coisa, qualquer valor. Porque aí eu teria no mínimo o próprio 192, que seria esse aqui, ó, até 223, certo? Isso no primeiro octeto. No restante dos outros três octetos, que seria esse, esse e esse, eles teriam no mínimo 0 e no máximo 255 para o segundo octeto. No mínimo 0 e no máximo 255 para o segundo octeto. E no mínimo 0 e no máximo 255 para o terceiro octeto. Tranquilo? Multicast segue o mesmo princípio, tá? Só que o multicast é reservado para grupos específicos. Por exemplo, o grupo de roteadores rodando o SPF, a IGRP, o próprio RIP, eles poderiam utilizar esses endereços aqui, que vai de 224 até 239 no primeiro octeto, e ainda endereços experimentais, que seria 240 até no máximo 255 no primeiro octeto. Tranquilo? Então, com isso a gente resume o que se diz respeito a classe A, B e C. A gente vai falar um pouco sobre as classes, ainda um pouco nas classes, classe A, B e C. Ou seja, na classe A padrão, nós temos uma máscara
255.0.0.0, ou seja, barra 8. Onde esse barra 8 significa dizer que esses 8 bits aqui, ó, na classe A, estão representando a quantidade de redes que eu vou ter. Logo, esse octeto aqui, 2 elevado à oitava, vai me dar 256, concorda? E aqui, ó, os outros 3 octetos, segundo octeto, terceiro e quarto octeto, vai me proporcionar a quantidade de hosts para minha máscara, ok? Então eu vou ter aqui, ó, 8 mais 8 mais 8 vai ser 2 elevado a 24, que vai dar esse valor aqui, ó, 16.777.214 hosts por cada uma dessas sub-redes aqui, ó. Ou seja, eu vou ter entre 0 e 127 sub-redes, ou seja, o número total de sub-redes seria 128 sub-redes, cada uma com 16.777.214 hosts por sub-rede. Já na classe B, ó, nós teríamos de 128 até 191, que nos permite quantos, ó? Nós temos um barra 16, ó, aqui, ó, barra 16, ou seja, a máscara padrão na classe B é 255.0.0, ou seja, barra 16, onde esses bits ativos representam a quantidade de bits para a rede, ou seja, 8 desse primeiro octeto mais 8 do segundo octeto, representando aí 16 bits. E mais aqui, ó, no terceiro octeto nós temos bits reservados para host, e no quarto octeto também bits reservados para host, que nos daria aí uma possibilidade de também 16 bits. Lembra que eu tenho 8 mais 8 mais 8 mais 8, que dá um total de 32. Só que desses 32, 16 estão sendo utilizados para rede e 16 estão sendo utilizados para host, onde eu teria um total de 16.384 sub-redes, cada uma contendo 65.534 hosts possíveis por sub-rede. E ainda na classe C, 92 até 223, no primeiro octeto, nós teríamos, ó, rede, rede e rede, ou seja, um barra 24, onde esse barra 24 representa a quantidade de bits uns para rede, ou seja, nós teríamos aqui a quantidade de sub-redes, me daria 2 elevado a 24, que vai me dar uma potência, dizendo a quantidade de sub-redes que eu vou ter. E aqui, ó, 2 elevado a 8 vai me dar a quantidade de hosts. Ou seja, essa máscara define a porção de rede e a porção de host. Então, se você tiver um único endereço IP, só o IP, ele não vai significar nada. Nós, quando precisamos digitar o IP em um computador, precisamos colocar IP e máscara. A máscara consegue identificar um endereço em que sub-rede ele está e quantos hosts são possíveis em cada uma dessas sub-redes. É essencial, é primordial o uso da máscara. Tranquilo? Como eu costumo falar com vocês, tranquilo mesmo. Vamos lá, vamos continuar. Nós falamos que o IP possui duas partes, o NetID e o HostID. Em toda rede existe um endereço de rede, que é o primeiro endereço desta rede. Lembra que eu falei que em toda rede nós temos o endereço de rede e o endereço de broadcast? Aqui, ó, o que ele está nos dizendo? Em toda rede, o endereço de rede, que é o primeiro endereço desta rede,
primeiro endereço. E em toda rede existe um endereço de broadcast, que é o último endereço desta rede. Por exemplo, esse IP aqui, 192.168.1.125/24. Se eu tenho /24, logo eu sei que 24 bits estão sendo utilizados para identificação de rede. Olha aqui, ó, o 255, 255, 255. Se você somar, os 8 bits daqui estão ativos, mais 8 daqui estão ativos, mais 8 daqui estão ativos. Então, temos aqui 8 mais 8 mais 8, que dá um total de 24. Por isso esse /24 aqui. Então, quando eu tenho /24, eu tenho essa máscara. Tranquilo? Lembra quando eu tenho /16, eu teria 255, 255, 00. E quando eu tenho um /8, eu teria 255.0.0.0. Isso na máscara. Tranquilo? Dentro desse contexto aqui, nós temos um IP 192.168.1.125. Isso é o endereço IP. E a máscara é um /24. Logo, ela me traz essa máscara aqui. Eu sei que o endereço de rede é 192.168.1.0. Por quê? Esses 3 octetos aqui, os primeiros octetos, estão me dizendo que essa porção é para rede. Logo, só me restou um octeto fechado aqui, ó. Se eu sei que um octeto dá um total de 2 elevado a 8, que dá 256, e eu sei também que o mínimo do meu octeto é 0 e o máximo é 255. Se o mínimo é 0 e o máximo é 255, eu fechei aí os 256, né? Isso. E aqui em cima nós temos, ó, em toda rede existe um endereço da rede, que é o primeiro endereço. Se o meu primeiro endereço ele está dizendo aqui que é rede, quem é meu primeiro endereço? É o 0. E ele também está dizendo aqui, ó, em toda rede existe um endereço de broadcast, que é o último endereço desta rede. Logo, o último endereço desta rede seria esse aqui, ó, o 255. Então, encontramos um endereço de rede, que seria o 0, e o 255 seria o broadcast. Como é que a gente pode fazer isso para nós encontrarmos toda vez um endereço de rede de um endereço IP? Nós podemos encontrar um endereço de rede e também o broadcast através do IP e da máscara, certo? Como por exemplo, podemos afirmar que o endereço IP 192.168.1.125/24 é 192.168.0/24. Para isso é necessário fazermos uma operação de multiplicação conhecida como AND ou AND binário, que a gente vai fazer isso agora. Esse AND binário é uma comparação entre o binário do endereço IP e o binário da máscara de subrede. Aqui, ó. Para que a gente possa fazer isso, é bem simples, gente. Qualquer endereço que eu passar para vocês, te dizendo o endereço IP e a máscara, fazendo essa combinação do binário do IP mais o binário da máscara, nós vamos fazer uma comparação e nós vamos obter um endereço de rede. Como isso é possível? O passo a passo do binário IP e versus o binário da máscara. Aqui, ó. Primeiro, coloca o endereço IP no formato binário, que é esse caso aqui, ó. Olha o nosso IP com o formato binário. Olha o nosso IP com formato binário aqui, ó. 92.168.1.125, ó. Lembra? Primeiro bit 128 mais 64 dá 192 mais 168, que daria 128 mais 32 mais o próprio 8 aqui, ó. Certo? 168, o 1, binário do 1, mais o 125,
que seria, desativo o bit 128, vai ficar zerado. Então vai ser 64 mais 32, mais 16, mais 8, mais 4 e mais 1. Nós temos esse cara aqui no formato binário. Muito bem. Lembra que a nossa máscara é barra 24, ou seja, 255, 255, 2550, onde eu tenho todos esses bits do primeiro octeto ativos, como 1, todos os bits do segundo octeto também como 1, e todos os bits do terceiro octeto também como 1, nos proporcionando uma máscara barra 24. Olha que o último octeto aqui, ó, ou seja, 8 bits estão sendo reservados para host. Se eu quiser saber a quantidade de host aqui, é muito simples, é só contar quantos bits eu tenho como 0 e levar essa potência, que daria 2 elevado a 8, que daria 256. Tranquilo? Mas vamos lá, vamos ao end binário. O end binário é essa comparação aqui, ó, gente, desse binário aqui do endereço IP com o binário da máscara. Para quem não lembra, a máscara também tem 32 bits, certo? Muito parecida com o endereço IP. Eu vou sempre colocar um endereço IP e a máscara. Com isso, automaticamente eu vou gerar duas informações: um endereço IP da rede e o endereço IP do broadcast, onde o endereço IP da rede é o meu primeiro endereço e o endereço do broadcast é meu último endereço. Dentro desse contexto aqui, ó, nós temos, ó, foi colocado um abaixo do outro, de modo que eu vou fazer essa comparação aqui, ó, desse bit aqui com esse. Lembra lá do assunto de lógica de programação que vocês estão tendo, que eu só vou ter um verdadeiro quando os dois são verdadeiros, não é isso? Nesse caso, eu só vou ter um verdadeiro quando eu tiver nos dois um. Só um, tá? Então, esse e esse, 1 em 1, ó, comparando o binário do IP com o binário da máscara, 1 em 1 vai dar 1 aqui embaixo. 1 e 1 aqui, ó, deu 1 aqui embaixo. O endereço de rede. Agora, perceba, 0, comparando esse bit com esse, e 1 dá 0. 0 e 1 também dá 0. 0 e 1 também dá 0. 0 e 1 também dá 0. Então, perceba que o restante desse octeto deu 0. Ou seja, perdão. Ou seja, nós temos aqui, ó, a repetição desse bloco, ok, desse octeto. Vamos para o próximo. Comparando o binário do IP com o binário da máscara, temos um aqui, logo embaixo também nós vamos ter um, certo? Esse e esse não vai dar 1, vai dar 0. Agora sim, ó, 1 e 1 aqui dos dois, eu tenho um resultado de 1 aqui embaixo. 0 e 1 vai dar 0. 1 e 1, aí sim, nós iremos colocar 1. E o restante, ó, se na parte de cima eu já tenho 0, eu já sei que embaixo, aqui na terceira parte, vai dar 0, independente se aqui é 1 ou não. Da mesma forma em cima, se eu tenho 1 aqui em cima e 0 aqui embaixo, eu já sei que aqui embaixo, no terceiro, na resposta, tracem uma linha aqui, ó, certo? E aí você vai formando o seu endereço de rede. Tranquilo? Então, no terceiro octeto, ó, perceba, no meu IP tá tudo zerado aqui. Se na primeira parte tá tudo zerado, então de cara eu já vou zerar também. Ele só vai dar 1 quando os dois, tanto o endereço IP quanto a máscara, for 1. Que nesse caso é só o número 1 aqui, ó. Beleza? Então, fizemos os 3 primeiros octetos. Olha aqui, ó, o último octeto. No último octeto, perceba
na máscara eu não tenho nenhum bit positivo, logo tudo vai ser zero. Eu tenho um monte de bit positivo aqui, ó, mas a máscara, ó, tudo vai ser zero, ou seja, aqui vai ser zero. Agora, traduzindo esse binário que a gente encontrou aqui da comparação do end binário do endereço IP com o binário da máscara, nós temos aqui o nosso endereço de rede. Vamos traduzir, ó, esse octeto aqui equivale a 192, esse octeto aqui equivale a 168, esse octeto aqui equivale ao próprio 1, é óbvio, vocês lembram disso aqui, ó. E olha o zero aqui, ó, equivale a zero. Então, nós acabamos de encontrar um endereço de rede desse nosso endereço IP. Lembra o endereço IP, ó, 192.168.125. Se eu desse para você só o endereço IP, você não ia saber de que rede ele fazia parte, concorda? Então, eu preciso te dar a máscara também para que você possa identificar onde é a rede desse cara e onde é a porção de host. Logo, se eu descobrir qual é o meu endereço IP de rede, ou seja, o endereço IP de rede não é o primeiro endereço da minha rede, então é fácil de descobrir qual é o meu último endereço. Lembra que o meu bloco ele tem no mínimo 0 e no máximo 255. Se eu tenho no máximo 255, qual é o valor do meu último endereço aqui nesse octeto? Vai ser o próprio 255, gente. Agora, se a sua rede está passando de 8 bits, que seria o contexto aqui, ó, 8 bits eu tenho nesse último octeto. Mas se fosse 9 bits, 10 bits, aí você vai ver a quantidade de bits que ficaram para zero. Nesse caso aqui foi 8, ó, que daria 2 elevado a 8, que vai dar um total de 256. Menos rede broadcast, sempre menos rede broadcast, que são endereços reservados. Nós achamos aqui a rede, que é o 0, e o 255 é o broadcast. Beleza? Você pode fazer isso com qualquer endereço. Tranquilo? Você faz esse end binário e você consegue encontrar um endereço de rede. Conseguindo encontrar o endereço de rede, você acha um endereço de broadcast. É só verificar quantos bits ficaram para porção de host, elevar a potência dele e o último endereço desse cara. Se você achou a rede, o último endereço dele vai ser o broadcast. Ou seja, esse 192.168.125 está entre 0 e o próprio 255, que é o broadcast que é a rede broadcast desse endereço IP. Tranquilo? Eu te dei 192.168.125 como IP da máquina e a máscara 255.255.255.0, ou seja, eu tenho 1/24. Tranquilo? E agora a gente vai passar para vocês. Deixa eu só verificar se a gente está gravando, que é para não estar falando aqui com vocês. Ah, tô sim, tô gravando. Pra não estar falando aqui com vocês e fazer bobagem. Só voltar. Eu vou abrir o próximo slide que fala sobre endereçamento IP, sobre a porção de endereços privados. Pronto, é isso aqui, ó. As 3 faixas de endereços reservados. O que são IPs privados, senhores? IPs privados nós usamos para alocar endereços IPs em uma corporação para ambiente local. Por exemplo, na faculdade nós usamos na rede laboratório, nós usamos essa faixa aqui, ó, 10.10.10
10.0.0, por exemplo, que está dentro desse contexto aqui, ó, 10.255.255.255/8. Significa dizer que para essa porção aqui nós temos 16.777.216 hosts. Mas o que é isso, professor? Por que endereços privados? Ó, essa estratégia foi adotada com a publicação da RFC 1819. Essa estratégia foi inventada devido à quantidade de endereços IPs que estavam logo sendo alocados em todo o mundo, tendo em vista que percebeu-se que iriam se acabar os endereços IPs possíveis para os computadores serem alocados na rede mundial. Foi reservado essa faixa como IPs privados. Significa dizer que, por exemplo, em uma empresa, na minha empresa, eu posso usar uma faixa dessa privada, criar uma rede e colocar aqui 10.000 máquinas dentro desse contexto aqui, ó, uma rede com 16.777.216 hosts por subrede. Significa dizer que se eu tenho um roteador X e peço um link à Embratel, certo? Digamos que seria a Embratel, ela vai me entregar um link na interface do meu roteador, certo? E ele vai me entregar um IP público, um IP, por exemplo, 178.18.1.32, por exemplo. Esse seria o IP que a Embratel vai me entregar. Porém, do outro lado da minha interface, no meu roteador, eu vou ter uma rede usando uma faixa de IPs privados, que poderia ser qualquer uma dessas três aqui, ó, que me permitiria conectar essas 10.000 máquinas com esses IPs privados, e toda vez que eu precisar fazer com que essas máquinas dentro dessa rede local se comuniquem, elas possam se comunicar por esses IPs privados. Porém, toda vez que esses computadores precisarem acessar a internet, o Google, o Yahoo ou qualquer outro site, eles precisariam mandar informação para o roteador, e o roteador vai usar aquele IP que a Embratel forneceu. Aí sim, aquele IP é um IP roteável, um IP público. Tranquilo? Porque foi definido que esses IPs privados, eles podem ser usados em todas as corporações, mesmo que em uma corporação eu use essa faixa 10, 10, 10, 10, por exemplo, na minha empresa, e na empresa do lado da minha também usar esse mesmo endereço IP. Não vai me interferir em nada, a gente não vai ter conflito de endereço IP, porque é faixa reservada para fins privados, para comunicação local, beleza? Então, onde começa e onde termina esses endereços? O endereço IP privado classe A, ele começa no 10.0.0.0 e vai até 10.255.255.255, ou seja, ele é um /8, que vai ter aí uma quantidade de 2 elevado a 24 bits para a porção de host, que dá 16.777.216 hosts por subrede. Já na classe B, privado, nós temos um 72.16.0.0 a 172.31.255.255. Significa dizer que se eu te der um IP 172.32 aqui, ó, 172.32.255.254, esse endereço IP não é um endereço IP privado. Olha, eu falei 172.32, mas a RFC me disse que a faixa de endereço IP privado é de 172.16 até 172.31. Então, se eu tiver 172.32, ele já é público. Tranquilo? Então,
Isso no começo, tá, gente? O 7216, 255, 254, por exemplo, é privado. No 7217, 255, 100, por exemplo, é privado. Ou seja, ele tem que atender essas expectativas aqui para que eu tenha um endereço IP privado. Por que tudo isso, professor? Se é tudo endereço IP? Olha, gente, imagina, se não houvesse esses caras aqui, digamos que eu estou usando eu tenho uma empresa que trabalha com 10 mil, tem 10 mil dispositivos, a Maurício Nassau, por exemplo. Pode ser que ela consiga conectar impressoras, computadores. A gente deve ter uma faixa de 10 mil dispositivos aí, no mínimo, para conectar, junto com os celulares de vocês, impressoras, computadores, APs, uma série de dispositivos, deve estar em torno de 10 mil computadores. Imagina eu alocar um IP público para cada um desses computadores. Se não houvesse essa faixa de IPs privados, nós teríamos que colocar IPs públicos para cada um desses dispositivos. Esses IPs públicos são IPs roteáveis, ou seja, alcançáveis de qualquer lugar do planeta, de modo que eu posso pingar para o seu celular de qualquer lugar que eu esteja. Eu dou um ping para o seu celular e seu celular vai responder. Entendeu? Então, a operadora, a Embratel, teria que, se eu tivesse 10 mil computadores, por exemplo, a operadora Embratel teria que me entregar 10 mil IPs válidos para que eu possa fazer com que cada uma das minhas máquinas se comuniquem. Hoje não. Hoje nós podemos ter uma faixa de endereço privado, onde eu posso alocar essas 10 mil máquinas, e toda vez que eu precisar acessar a internet, eu vou usar um único endereço IP, que a minha operadora, o meu Internet Service Provider, me entregou. Tranquilo? Concluindo, o endereços privados, a classe C vai de 192.168.0.0 até 192.168.255.255, que nos permite também 65.536 hosts por subrede. Esses são os blocos reservados para IPs privados. Tranquilo? Então, o que é que a gente precisa estudar sobre o endereçamento IP? Vocês precisam revisar a questão dos octetos, das máscaras padrões. Lembra a máscara padrão classe A? Nós temos 1/8 que me dá uma máscara 255.0.0.0, ou seja, esse endereço IP aqui, ó, 10.0.0.0, com a máscara padrão, que seria 255, com a máscara padrão, que seria 255.0.0.0, nós teríamos aí um quantitativo de quantos bits para host? Nós teríamos 24 bits para host, que vai me dar um total de 16.777.216 hosts por subrede. Desse total eu vou tirar quem? Rede broadcast. Tranquilo? Que daria no total de válidos 16.777.214 endereços por subrede. Vocês precisam estudar a máscara padrão classe B e precisam estudar a máscara padrão classe C. A classe B é 255.255.0.0 e na classe C 192.168.0.0 para o IP. A máscara seria 255.255.255.0. Tranquilo? Estudem onde começa e onde termina cada uma das classes. Lembra que eu falei no início dessa revisão? Classe A começa no 0 e termina no 127 no primeiro octeto. Classe B começa no 128 até 191 e classe C ele começa 192 até 223.
Isso no primeiro octeto nós já conseguimos definir se ele é classe A, classe B, classe C. Agora, se eu te perguntar se ele é EP classe A, privado ou público, pode ser que você precise responder também. Tranquilo? Então estudem tudo que foi passado para vocês. Aí no slide tem bastante informação. Procurem focar naquilo que eu passei. No slide tem bastante informação. Algumas eu nem passei na aula porque não deu tempo. Mas procurem focar naquilo que eu passei em sala de aula. Tá? E com isso a gente encerra a revisão sobre o endereçamento IP. E a gente vai partir para o modelo OSI. Deixa eu dar uma focada aqui. Pronto. É aqui que eu quero focar com vocês. Nessa camadinha aqui, ó. Isso. Pronto. Não, deixa eu tirar aqui. Deixa eu voltar aqui na aula do endereçamento do TCP/IP. Isso. É aqui. Atual. Pronto, essa aula que eu preciso passar para vocês. Olha, gente. Quanto ao que move o modelo OSI, TCP/IP, vocês precisam lembrar daquele lance chamado PDU. Lembra, PDU é o produto gerado em cada uma das camadas, tranquilo? Então, PDU, a PDU da camada de aplicação é chamada de dados, certo? É o produto gerado pela camada de aplicação. Lembra que no modelo OSI a aplicação é a própria camada de aplicação, apresentação e sessão, onde a camada de sessão ela estabelece, gerencia e termina a comunicação com os serviços. A camada de apresentação lida com a apresentação e os formatos dos dados, criptografia, compactação, descompactação, compressão. Tudo isso faz parte da camada de apresentação. E a própria aplicação lá em cima, os serviços, servidor, FTP, DNS, DHCP, TFTP, HTTP, todos esses serviços estão lá na camada de aplicação. Só que no modelo TCP/IP, essas três camadas são uma camada só, chamada de aplicação. E o produto gerado por essa camada é chamado de dados. Na prática, TCP/IP é o nosso modelo prático, ele é chamado de dados, esse produto. Tranquilo? Então, se eu te perguntar qual é o PDU da camada de aplicação, você vai saber me dizer que o produto é dados. Porém, esses dados não viajam inteiros. Esses dados, esse bloco de informações, ele é quebrado, dividido. E como é que isso acontece? Aí é onde entra a camada de transporte, beleza? Lembra lá no modelo OSI, aplicação, transporte, internet de acesso à rede. Essas são as camadas do TCP/IP. Então, foi gerado esse produto aqui, ó, dados. Esses dados não vão viajar inteiros, eles são quebrados, segmentados, já está dizendo, ó. Então, o produto gerado na camada de transporte é chamado de segmentos. Lembra que eu tenho dois protocolos principais aqui, o TCP e o UDP. Então, o que é isso? Quebrar, segmentar. Eu vou pegar, por exemplo, no nosso exemplo de sala de aula, foi uma foto, seria uma foto.
eu vou quebrar essa foto em várias partes. Vou usar um protocolo para transferir essa informação, certo? Que seria TCP, protocolo de transferência, TCP ou DP. Lembra que eu falei para vocês que o TCP ele é extremamente confiável, já o DP ele é muito ágil, porém ele não garante confiabilidade. Então os dois prevêem isso. Então quebrar esses blocos que vieram lá de cima e acrescentar informações para que quando essa informação chegar no seu destino, elas sejam remontadas no seu, cada uma no seu devido lugar. Tranquilo? Então, na camada de transporte é gerado um produto chamado de segmento. Esses segmentos são colocados dentro de um pacote na camada de internet. Ou seja, o produto gerado na camada de internet é o pacote. A PDU gerado na camada de internet é pacote. Certo? Ou seja, dentro desse pacote eu tenho os segmentos, que esses segmentos nada mais é do que os dados que foram segmentados pela camada de transporte. Tudo isso é colocado nessa camada aqui, ó. E eu criei agora o que? Um pacote. Esses pacotes viajam o mundo inteiro. Porém, lembra que eu falei para você que tem um endereçamento lógico aqui nesse pacote, que todo e qualquer dispositivo de rede consegue identificar esse pacote através de quê? Do endereço IP, através do protocolo IP. Através do endereço IP de destino e o endereço IP de origem, nós conseguimos encontrar qualquer computador em qualquer rede do planeta. Beleza? Então, esse pacote, esse produto gerado pela camada de internet é chamado de pacote. E é esses pacotes que os roteadores e os computadores no mundo inteiro entendem. É a linguagem mundial, todo mundo consegue compreender esse cara. Porém, quando uma máquina monta um pacote, o que sai do seu computador, da sua placa de rede, não é esse pacote. Esse pacote sai, porém ele sai dentro de um quadro. Que quadro seria esse? É o quadro da tecnologia de internet, da tecnologia de rede que você está utilizando. Poderia ser um quadro Ethernet, poderia ser um quadro ATM, um quadro FEM-Relay, um quadro HDLC, um quadro PPP, interfaces seriais. Porém, nesse contexto aqui nós estamos utilizando um quadro Ethernet, que é a tecnologia, é o padrão de comunicação que a maioria das empresas utilizam em ambiente de rede para a comunicação multi-acesso, ou seja, para ambiente compartilhado. Então, resumindo, a PDU da camada de aplicação é chamada de dados, a PDU da camada de transporte é chamada de segmentos, a PDU da camada de rede é chamada de pacote, a PDU da camada de enlace é chamada de quadro, ou no caso a PDU da camada de acesso à rede chamada de quadro, e a última PDU, essa daqui, ó, bit. A PDU da camada física é chamada de bits, ou seja, tudo se transforma em bits quando a gente está na última camada. Esses bits são transformados em forma de ondas eletromagnéticas ou eletricidade, impulsos elétricos ou luz, no caso de fibra ótica. Beleza? Então, estudem bastante esse lance de PDUs, tem bastante perguntas sobre PDUs. Estudem também funções dos protocolos, tá? Essas portas aqui, ó, a diferença de TCP, a diferença do TCP e o DP. TCP, comunicação sequencial, comunicação confiável, comunicação orientada à conexão, latência elevada, estabelece um circuito virtual.
Já o DP, comunicação não sequencial, comunicação não confiável, comunicação não orientada à conexão, baixa latência e não estabelece um circuito virtual. Ou seja, o DP é o oposto do TCP. O DP ele garante confiabilidade e o DP ele não garante a confiabilidade, porém ele é extremamente rápido, beleza? Ainda na camada de transporte nós temos o lance chamado portas. Essas portas definem qual serviço eu estou tentando acessar. Ou seja, tem uma informação para eu quero acessar o servidor web. Vou precisar usar o protocolo TCP, porque eu preciso de confiabilidade ao acessar o servidor web na porta padrão 80. Então, isso aqui é o conjunto de transporte e aplicação trabalhando junto aqui para que eu possa acessar esse serviço. Porém, existe uma camada aqui que estabelece essa entrada de dados ou encerra essa comunicação aqui. Que camada é essa? É a camada de sessão. Então, a camada de sessão estabelece, gerencia e termina uma conexão de dados. Tranquilo? Lembre-se disso. Lembre-se também que é necessário o uso dessas portas para diferenciar quais os serviços. Lembra que eu falei para você? Só o endereço IP na camada de 3, a gente consegue encontrar o computador em uma rede, qualquer lugar do mundo. Porém, encontrando esse computador, lá tem um monte de serviço rodando nessa máquina. Então, eu vou conseguir diferenciar o serviço através do protocolo e da porta do serviço. Cheguei ao endereço IP da máquina, quero entregar uma informação para esse computador, eu preciso dizer qual tipo de aplicação, qual a porta que essa aplicação está usando. Então, eu quero entregar no protocolo TCP/IP na porta 80 servidor web. Então, a camada de sessão vai estabelecer aqui uma comunicação com o servidor web. Tranquilo? Existem uma quantidade de portas disponíveis e as bem conhecidas estão entre 0 e 1023. Saibam disso também. Tranquilo? E para finalizar, deixa eu só encerrar aqui. É isso mesmo. Aqui, ó. Nos serviços, estudem esse serviço Telnet, FTP, NFS, SMTP, LDP e DNS. Saiba, por exemplo, dizer DNS, responsável pelo mapeamento de nomes para endereços IPs, beleza? Por exemplo, Telnet é conhecido como o camaleão dos protocolos. Sua principal função é a emulação de terminal. Permite que o usuário em uma máquina remota cliente conecte seus recursos em outra máquina servidora, ou seja, acesso ao terminal de um dispositivo remoto, do Telnet. Esses protocolos da camada de aplicação vocês precisam saber. Tranquilo? Gente, essa é a nossa revisão. Eu vou disponibilizar para vocês o exercício com 40 questões para que vocês possam resolver. E, se possível, se vocês tiverem alguma dificuldade, resolvam em grupo e tentem solucionar essa dificuldade, porque resolvendo isso aí, eu acredito que vocês vão fazer uma boa prova. Tranquilo? De qualquer forma, vai valer um ponto essa resolução, e eu quero desejar para vocês uma ótima prova, um bom feriado. Espero ver todo mundo aí passando direto, sem precisar ir para segunda chamada, sem precisar ir para a final. Quero ver todo mundo no segundo período, para a gente dar continuidade aos nossos estudos. Tranquilo? Divirtam-se aí na paz, sem beber, sem exagerar,
nas brincadeiras. E boa sorte a todos, sucesso para todos nós, tudo de bom, um abraço, valeu.